Você já se perguntou o que acontece com seu sistema cardiovascular quando você inverte o corpo, colocando as pernas acima da cabeça ou até mesmo apoiando-se sobre os braços? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de pacientes idosos. E muitas vezes vejo entusiastas de yoga e alongamentos que, ao praticarem posturas invertidas, acabam sofrendo picos de pressão, tonturas ou até agravamento de condições pré-existentes. Nas posturas de inversão, o sangue redistribui-se rapidamente para a região cefálica, elevando a pressão nos vasos cerebrais e oculares, enquanto o coração recebe um fluxo venoso aumentado, que pode sobrecarregar corações menos adaptáveis em idosos, cujo barorreflexo e função renal já estão naturalmente diminuídos. Esses efeitos, potencializados pelo endurecimento das artérias e eventuais arritmias, podem traduzir-se em riscos sérios, como agravamento de glaucoma, exacerbação de insuficiência cardíaca ou episódios de tontura e síncope. Hoje vamos entender por que a inversão do corpo altera tão drasticamente a hemodinâmica, elevando pressões intracranianas e precarga cardíaca. Quais posturas e ângulos podem ser praticados com segurança pelos idosos e quais devem ser evitados? Como substituir inversões completas por alternativas suaves de alongamento, que promovem mobilidade e circulação sem riscos, quando o corpo assume uma posição em que a cabeça fica abaixo do nível do coração mesmo, que, parcialmente, como em pernas na parede, vários sistemas hemodinâmico e neuroendócrino são estimulados de forma intensa. Aumento da pressão intracraniana e intraocular, o sangue venoso e arterial desloca-se para a cabeça, elevando a pressão nos vasos cerebrais e nos capilares oculares. Em pacientes sem fatores de risco, esses picos podem girar em torno de 15-20 mmHg acima da pressão sistêmica basal, mas em idosos com barorreflexo atrofiado e drenagem venosa menos eficiente. Esse acréscimo pode ultrapassar 25 mmHg, aumentando o risco de exacerbação de glaucoma e agravamento de microangiopatia cerebral. Sobrecarga de precarga cardíaca. A inversão promove rápido aumento do retorno venoso ao átrio direito, elevando o volume diastólico final pré-carga. Corações idosos, frequentemente marcados por diástole rígida e hipocontractilidade moderada, voltam-se vulneráveis à congestão pulmonar ou dispneia, mesmo após 2 minutos de postura invertida. Redistribuição de líquidos e edema facial. O aumento da pressão capilar na região cefálica favorece extravasamento líquido para espaços intersticiais, gerando inchaço ao redor dos olhos, pálpebras e mucosas nasais. Esse edema pode persistir de 30 até 60 minutos após retorno à posição ereta, causando desconforto respiratório e sensação de cabeça pesada. Reflexo barorreceptor. Alterado a rápida elevação da pressão arterial cerebral ativa barorreceptores no seio carotídeo e no arco aórtico. Em adultos jovens, há desaceleração compensatória da frequência cardíaca, reflexo de Bainbridge invertido. Em idosos, o barorreflexo apresenta latência aumentada e amplitude reduzida, resultando em resposta descoordenada menos hora bradicardia excessiva, hora taquicardia reflexa menos, que pode precipitar tonturas, e, em casos extremos, síncope. Impacto no sistema nervoso autônomo. A inversão intensifica o tônus parasimpático via nervo vago, mas concomitantemente a liberação de catecolaminas por estresse mecânico sobre receptores de estiramento vascular. Essa dualidade pode gerar oscilações abruptas de pressão e ritmo cardíaco, particularmente perigosas em corações com fibrose moderada ou bloqueios de ramo. Tempo e ângulo de inversão. Críticos, inclinações leves. 32-45, mantidas por até 5 minutos. São geralmente bem toleradas e podem melhorar retorno venoso e reduzir edema de membros inferiores. Posições completas. Inversão de 90º, como parada de mãos ou sarvangasana candlestick, mesmo por curtos períodos
1 minuto. Elevam drasticamente as cargas hemodinâmicas e devem ser evitadas pela maioria dos idosos. Considerações de recuperação após sair da posição invertida. O retorno súbito à vertical pode causar hipotensão ortostática e tontura. É fundamental sentar ou deitar-se por pelo menos 2-3 minutos, fazendo respiração diafragmática lenta para estabilizar a pressão antes de retomar atividades. Em resumo, embora posturas invertidas possam oferecer benefícios de circulação em contextos controlados, em idosos essas mesmas práticas desencadeiam picos de pressão cerebral e cardíaca, reflexos autonômicos descoordenados e edema facial, tornando-as, em geral, demasiado arriscadas, sem adaptações rigorosas. Para idosos que desejam aproveitar benefícios de posturas invertidas, leves, sem riscos, é essencial respeitar contraindicações e usar adaptações que minimizem picos hemodinâmicos e tensões articulares. Glaucoma e pressão intraocular elevada contraindicação. Qualquer postura que eleve a cabeça abaixo do nível do coração está vetada se há glaucoma de ângulo fechado ou histórico de pressão intraocular elevada. O risco de dano ao nervo óptico é alto. Adaptação segura, em vez de pernas na parede, em 90º. Opte por elevação, baixa 15-2, 0 cm, usando um pequeno banquinho ou almofada sob os tornozelos, mantendo o tronco bem elevado e a cabeça alinhada. Hipertensão descompensada contraindicação. Não realizar inversões se a pressão sistólica estiver acima de 160 mmHg ou diastólica acima de 100 mmHg. O risco de acidente vascular cerebral e sobrecarga cardíaca é significativo. Adaptação segura. Inicie apenas com inclinações de 15-30 de costas apoiadas em uma bola de pilates grande, por (-2 minutos, monitorando pressão, antes e depois. Avance gradualmente, conforme tolerância e sob supervisão. Insuficiência cardíaca ou disfunção diastólica contraindicação. Evitar inteiramente pré-asanas como sarvangasana, que aumentam muito o retorno venoso. Adaptação segura. Pratique Viparita Karani com pernas ligeiramente apoiadas e joelhos flexionados sobre uma cadeira. Deitado de costas por até 3 minutos, mantendo respiração lenta e monitorando dispneia. Osteoporose e fragilidade óssea contraindicação. Descartar variações com suporte cervical sob carga, como shoulder stand, que comprimem vértebras superiores. Adaptação segura. Use rolo de espuma sob panturrilhas para elevar pernas sobre cama ou sofá, mantendo cabeça e pescoço completamente apoiados no colchão, sem carga sobre o pescoço. Problemas cervicais ou hérnia de disco contraindicação. Posturas que apoiam o peso do corpo sobre o pescoço ou ombros. Por exemplo, plow pose. Adaptação segura. Deite-se de costas e apoie as pernas sobre um suporte alto banquinho, mantendo a coluna neutra, evitando qualquer flexão ou compressão cervical. Arritmias e doenças cardíacas avançadas, contraindicação. Invertidas, mantidas por mais de 1 minuto devem ser evitadas se houver fibrilação atrial, bloqueio cardíaco ou história de síncope. Adaptação segura. Realize apenas 30 segundos de inclinação em cadeira, reclinável com pés elevados, alternando posição com respiração diafragmática, 4-2-6, antes de retornar à posição sentada. Equilíbrio comprometido contraindicação. Evitar qualquer decolagem de mãos ou apoio instável. Adaptação segura. Pratique deitado de costas com pernas apoiadas em uma parede, mantendo braços no chão para estabilidade, e peça um suporte para ajudar na chegada e saída da posição. Em todas as adaptações, observe sempre tempo máximo. Não ultrapassar 3 minutos na inversão leve. Recuperação. Sentar ou permanecer deitado por 2-3 minutos após cada sessão, com respiração controlada, antes de retomar atividades. Supervisão. Conte com um cuidador ou instrutor experiente na primeira vez e monitore sinais como tontura, dor de cabeça, desconforto ocular ou torácico. Para idosos que devem evitar
em versões completas, mas desejam manter e até melhorar a flexibilidade e circulação. Apresenta uma série de alongamentos suaves que promovem mobilidade articular, estímulo hemodinâmico moderado e relaxamento muscular, sem elevar a cabeça abaixo do coração ou sobrecarregar estruturas frágeis. Alongamento de isquiotibiais sentado, sente-se na beira de uma cadeira firme, coluna ereta, pés apoiados no chão. Estenda uma perna à frente, calcanhar no chão e ponta do pé flexionada. Incline o tronco para frente a partir dos quadris, mantendo a coluna reta, até sentir leve tensão na parte de trás da coxa. Mantenha 30 segundos. Respiração lenta e profunda. Repita 3 vezes cada perna. Mobilização de quadril. Em decúbito lateral, deite de lado, numa superfície firme, pernas estendidas. Dobre o joelho de cima e, mantendo o pé apoiado no chão, mova o joelho em arco para frente e para trás, como uma porta abrindo e fechando. Faça 10 repetições em cada sentido, repita para o outro lado. Esse movimento estimula a circulação na articulação coxofemoral e ativa de leve a bomba muscular glútea. Flutuação de panturrilha contra a parede. Fique de frente para uma parede, mãos apoiadas, aproxime um pé da parede, mantendo o calcanhar do outro no chão, joelho da frente flexionado. Incline o corpo para frente, sentindo alongamento na panturrilha de trás. Segure 30 segundos e troque de perna. Repita 2 vezes cada lado. Giro espinhal suave em decúbito dorsal. Deite de costas, braços abertos em T e joelhos flexionados com plantas dos pés no chão. Deixe ambos os joelhos caírem lentamente para um lado, sem levantar ombros do solo, mantendo a cabeça alinhada. Segure 20 segundos, retorne ao centro e repita para o outro lado. Faça 3 ciclos em cada direção. Esse alongamento mobiliza a coluna lombar e promove leve compresso-descompresseio nos vasos abdominais, melhorando o retorno venoso. Alongamento de peitoral, sentado, sente-se ereto, mãos entrelaçadas atrás da nuca. Abra os cotovelos lateralmente e alongue o peito aproximando omoplatas suavemente. Inspire ao abrir o peito e expire mantendo o alongamento por 20 segundos. Repita 3 vezes. Auxilia na expansão torácica e estimula a circulação nos músculos intercostais. Elevação de braços com respiração diafragmática sentado ou em pé. Eleve simultaneamente ambos os braços acima da cabeça. Na inspiração 4S. Segure 2S e abaixe na expiração. 6S. Faça 5 ciclos. Esse movimento coordena alongamento de coluna e abertura costal com estímulo vagal, melhorando mobilidade e resposta autonômica. Flexão lateral em pé, afaste os pés na largura do quadril. Mãos nos quadris, incline o tronco lateralmente à direita, deslizando a mão direita pela coxa, mantendo a esquerda no quadril. Segure 20S, retorne e repita para o outro lado. Faça 2 vezes cada lado. Alongamento de músculos oblíquos e mobilização das costelas inferiores, favorecendo o fluxo linfático. Adaptação em cadeira, com encosto firme. Sente-se e deslize o quadril para frente, até as costas perderem contato total. Apoie as mãos no encosto e incline o tronco para trás, sentindo leve abertura do peitoral e mobilização lombar. Segure 20S. Repita 3 vezes. Permite alongamento sem necessitar de deitar. Cada um desses alongamentos pode ser realizado diariamente, preferencialmente após a hidratação, e 10 minutos de aquecimento leve, como marcha no lugar, por 2-3 minutos. Eles promovem mobilidade articular, estímulo circulatório moderado e relaxamento sem risco de sobrecarga hemodinâmica. Benefícios a longo prazo: melhora da circulação periférica e venosa, praticar alongamentos diários para membros inferiores e tronco. Aumenta o fluxo sanguíneo local em até 30%, reduzindo sensação de dormência, inchaço e risco de trombose em idosos sedentários. Preservação da função endotelial. A mobilização suave promove liberação de óxido nítrico e reduz marcadores inflamatórios locais, retardando a progressão da rigidez arterial e protegendo contra microlesões vasculares.
aumento da mobilidade articular e equilíbrio melhor, amplitude de movimento em quadris, coluna e ombros, diminui risco de quedas e lesões. Idosos que realizam série diária de alongamentos têm 25% menos quedas em 12 meses, comparados a controles, redução de pressão intracraniana em atividades cotidianas, evitando inversões completas e adotando alongamentos neutros. O pico hemodinâmico é eliminado, mantendo pressão arterial e ocular estáveis, com menos episódios de tontura e cefaleia. Melhora do bem-estar mental e sono, movimentos suaves associados à respiração diafragmática ativam o sistema parasimpático. Pacientes relatam sono de melhor qualidade e redução de ansiedade em 4 semanas de prática regular. Desafio prático imediato hoje mesmo, antes de sentar para suas atividades. Execute este mini protocolo de alongamentos suaves. Aquecimento: marche no lugar por 2 minutos, elevando os joelhos levemente. Alongamento sentado de isquiotibiais 30S em cada perna. Giro espinhal em decúbito, 3 ciclos de 20 segundos cada lado. Elevação de braços com respiração, 4, -2, -6, 5 ciclos. Flexão lateral em pé 2, 20 segundos cada lado. Em seguida, registre sensação de mobilidade, escala 1-5 nível de tontura, ou desconforto 1-5 qualidade de respiração, 1-5. Esses dados serão sua linha de base para medir progresso nas próximas semanas. Antes de adotar este protocolo de alongamentos como rotina diária, considere estas precauções e faça os ajustes necessários conforme seu perfil de saúde. Hipertensão descompensada. Se sua pressão sistólica estiver consistentemente acima de 160 mmHg ou diastólica acima de 100 mmHg, meça antes e após o mini protocolo. Inicie apenas com aquecimento, marcha no lugar e elevação de braços, deixando alongamentos de tronco e pernas para quando a pressão estiver controlada. Osteoartrite avançada, em caso de dor intensa nos joelhos ou quadris ao alongar isquiotibiais sentado. Reduza o ângulo de inclinação do tronco para 10-1/5, ou faça o alongamento deitado, usando toalha ou faixa elástica para suavizar o estiramento. Disfunção da coluna cervical, para girar a coluna em decúbito dorsal. Mantenha a cabeça alinhada e, se sentir tensão no pescoço, coloque um travesseiro fino sob a cabeça ou reduza a abertura de braços em T para 90. Doença arterial periférica, se houver claudicação intermitente, execute marchas no lugar e elevações de braços sentado, evitando a fase de aquecimento em pé até ganhar resistência. Arritmias ou cardiopatia isquêmica. Monitore sua frequência cardíaca. Mantenha o esforço em nível leve. Consegue falar e evite segurar a respiração durante alongamentos. Se sentir palpitações, interrompa e retome após repousar 5 minutos. Fragilidade de pele ou óssea para quem tem pele fina ou osteoporose. Com alto risco de queda, pratique todos os alongamentos sentado ou deitado, e use colchonete antiderrapante para evitar escorregões. Mobilidade extremamente reduzida. Se você estiver acamado ou em cadeira de rodas, faça marchas e elevações de braços sentado, e substitua giro espinhal por inclinação lateral leve do tronco. Supervisão e progressão na primeira semana. Execute apenas metade das repetições e concentre-se na técnica. Nas semanas seguintes, aumente gradualmente até completar todo o protocolo. Conte com a ajuda de um cuidador ou profissional nas primeiras vezes para garantir segurança, principalmente ao mudar de posição. Com essas precauções, você garante que os alongamentos suaves promovam mobilidade e circulação sem expor seu coração ou articulações a riscos de inversões completas. Mantenha sempre a postura correta, respiração controlada e respeite seus limites. Você já sentiu tontura ao tentar ficar de cabeça para baixo? Conte como adaptou sua prática.